freiras, não, eram 4, né? Uhum. E 3 monjas, né? 3 freiras lá também. 3 freiras. E mal formados, de pessoas com más intenções, de pessoas orgulhosas, e de pessoas que não amam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito estudar sobre as questões religiosas e Igreja Católica. Amém. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. E hoje estou aqui com um grande amigo meu, o senhor Vitor, que, assim como ele, eu fui amigo do Frei Tiago por um tempo. Na época, E eles tinham amizade. aí eu fiquei na casa desse AB Roger, em Rennes. E é um padre, assim, muito caridoso, sabe? Esse padre, assim, sabe? Eu fiquei lá e eu ia ficar 2 dias nessa casa de AB Roger, para depois um outro irmão, não sei, de outra congregação, ia me levar para você. Mas aí, no outro dia, o Frei Tiago mudou de plano e mandou uma mensagem para eu pegar um BlaBlaCar de Rennes para Morlaix, né? Que fica onde perto da cidade. Eu peguei um BlaBlaCar, e a Roger para me levar, como se fosse um carona, assim, né? Aqui no Brasil, né? Entendi. E eu fiquei nesse BlaBlaCar, eu peguei, achei uma situação completamente inconveniente, que era um BlaBlaCar de duas, era uma mulher dirigindo e a outra, a companhia do lado, as mulheres mal vestidas. Pegando uma coisa e me deixaram lá em Morlaix. Deixaram em Morlaix e eu não uma coisa de no supermercado, assim, na porta do supermercado, estava até fechado, era um feriado na França no dia. E aí passa uma meia hora e ele chega, né, com outro Frei ao lado no carro, me buscando. E aí eu fui pro mosteiro. Fica numa cidadezinha, numa vilazinha próxima de Morlaix. E como é que você foi recebido assim lá? Quando você chegou, tinha quantas pessoas lá nesse mosteiro? Eu sempre quis saber que você deve ter muitas, poucas, né? Não, lá na época, quando eu cheguei lá, tinha, da ordem primeira, era o Frei Tiago, né, mais 3. 3 mais 3 mais 3. Era o Frei Tiago mais 3, né? Eram 4, né? E 3 monjas, né? 3 freiras lá também. 3 freiras. Mas eles ficavam todos juntos lá, ou como que era, assim? Então, esse mosteiro ficava dentro da propriedade de um senhor lá, sabe? Um senhor que cedia o espaço pro mosteiro, mediante troca de trabalho, entendeu? Assim, ele não cobrava o aluguel, nem água, nem luz, e os homens, assim, os freios, né? A gente trabalhava na casa no período da tarde, né, dessa propriedade dele. Então, era uma propriedade em forma de U, essa propriedade, e numa lateral desse U ficava os donos da propriedade, então um casal de idosos, não sem filhos. No outra lateral do U ficava uma família com 2 filhos, um casal, 2 filhos e um irmão da esposa. Sendo que essas 2 famílias, nenhum era católico. Era batizado, mas não seguia nada, não. E no prédio central desse U, era um prédio de 2 andares, mais um sótão em cima, e no sótão ficam os freios, né? Ficam, os freios, pastéis, cada um tem um. No segundo andar, era como se fosse um apartamento, um prédio, assim, um apartamento ficam as monjas, as freiras, e um outro apartamento vive um outro senhor, assim, ele aluga esse apartamento do dono da propriedade. Paga um valor, sei qual lá. Um senhor também não é católico nem nada. E no andar de baixo, no primeiro andar, do bloco central, no apartamento fica um outro senhor, que também não é católico, vive lá, e o outro andar é onde é o refeitório, que são as conferências que o Frei Tiago faz. Então, mas vocês ficavam junto com as freiras lá? Eu ficava no andar de cima. Sim. Andar de cima. Isso é interessante isso. A gente sabe que não é permitido freiras no mesmo espaço, assim, isso aí desde muito tempo. O que eu imaginava é que deveriam ser em um outro sítio, né? Em outro lugar. Isso mesmo. Completamente distante, fechado, enclausurado lá, com muro, né? Quem vai entrar lá tal. E a proposta era um Carmelo eremita, né? E junto com família. A regra que propõe seguir, uma dos pontos da regra é viver em ermo, né? Viver em ermo. Então, assim, só nesse ponto já não seguem a regra que propõe seguir, né? Sim. Assim,
viver em ermos, ou seja, significar um isolamento, seria o que, por exemplo, Santo Elias, né, o profeta Santo Elias, propunha fazer. Né? Nesse ponto, ela não consegue cumprir esse ponto da regra, de ermo, de forma alguma, porque vive cheio de gente ali, né? Os leigas ali, ao mesmo tempo, cruzando, você tem que descer a escada, às vezes está passando uma ou outra, né? As freiras às vezes iam descer para ir para a capela, mas estava passando, a gente estava passando, então esse senhor que vive no mesmo andar que ela, está passando, a gente esperar, bater, é uma confusão, é uma coisa que se tivéssemos um Papa, nunca quitaria um verdadeiro Papa jamais seria permitido uma situação. Sim, uma coisa interessante, assim, qual Carmelo que ele segue, assim, ele chega lá, eu sou descalço, eu sou de antiga observância, porque ele faz coisas todas misturadas ali. Depois que eu entendi o que é o Carmelo, eu entendi que tem ordens, tem várias regras que já foram abolidas, e ele segue alguma de 1958 ali, da última, assim. Parece assim, eu sinceramente, eu fiquei lá nesse tempo, né? Fiquei lá por volta de 9 meses lá na França, mais esse tempo lá, mais quase 3 meses lá como aspirante lá no mosteiro, em Manducaia. Eu não sei ao certo isso não, sabe? Como que é, porque é uma confusão, assim, já tiveram algumas formações em relação a isso, para tentar explicar, alguém perguntar, eu não lembro ao certo, assim, sei que eles se dizem que seguia a antiga observância com a reforma de Turém de 1800, alguma coisa, eu não sei ao certo a data, não lembro ao certo qual que é essa regra que segue. Parece, o que me foi passado segue essa regra da reforma de Turém, eu não sei o nome como se pronuncia, o meu francês, tento esse exemplo lá, é muito ruim. Não, e é uma coisa assim, que a gente fica preocupado, porque a gente pensa que vai entrar numa regra certa de até 1958, que não tem nada de novidade, né? A gente sai do modernismo para não aderir novidades, e vem com uma novidade dessa, um Carmelo que não que se propõe a ser eremita, e não é eremita, sendo que os Carmelos eremitas foram abolidos no tempo lá da época do São Simão Stock, ele que veio da Inglaterra, ele com o Papa que aboliram, não é mais eremita, agora vai ser mendicante, e desde então era mendicante. E para piorar, ele faz o rito carmelitano, que não é todos os carmelitanos, é o rito de Santo Sepulcro de Jerusalém, que é o rito que só pode os da antiga observância. E aí ele mistura tudo assim, faz tudo aí, regra de Turém, e fica uma coisa confusa. Parece que o que se diz, eu entendi, muita coisa que eu entendi, também foi vendo alguns vídeos que o senhor fez sobre esse aspecto, estudando sobre isso. Parece que eles se dizem, a formação que ele começou assim, esse Carmelo, a princípio era calçado, depois passou a ter a antiga observância. E aí, nessa antiga observância também, ele segue também, não, a última reforma de Turém, eu não sei, aí que deu a minha confusão também. Será que esse Carmelo é válido, não é? Entendeu? Como ele não passa uma formação sincera, correta, certa, assim, eu sou descalço, tal, a gente só tem que entender que é o quê? Ele pegou cada coisa de uma, igual um supermercado, assim, gostei disso, tal, e fez um Carmelo, e ele mesmo fez. É isso que eu falo nos vídeos. Aí. Mas, assim, vou voltando sobre essas coisas, né? Como que ele tem o contato com a família? Você foi para lá, você falou com a tua família? Como que é esse postulantado dele, assim, mais ou menos? Que eu acho que tem muitas pessoas então, que devem querer lá fazer como isso. aspirante, e aí, poucos dias depois, teve a cerimônia para eu entrar para o postulantado, né? Sim. Lá. É ele que reconhece todos os votos, tudo é ele, sozinho. Ou tem algum bispo ali que está lá reconhecendo os votos? Não tem não. É ele só que ele é como se fosse o prior mesmo, assim, o maior e tal. Ele mesmo. Não se diz, para a gente lá não se dizia isso, mas eu não sei a fundo, assim, reconheço a minha ignorância nesse aspecto de que seria necessário, mas eu acredito que teria necessidade de ter um bispo válido, né, colher esses votos e tudo isso, porque senão ficaria uma coisa muito, um voto, seriam uns votos privados, assim, né? Sim, tem que ser feito votos públicos, uma autoridade da Igreja Católica tem que reconhecer, se não for autoridade, e aqui é bispo, né, porque não temos mais priores tradicionais, não vejo nenhum.
Tem que ser um bispo reconhecendo a votos ou alguém delegado por um bispo válido. Tem que ser, essa ordem aqui é do bispo tal, como fosse lá no Pivarunas e tal. Mas lá eu acho que não tem isso. Então é ele mesmo que faz todos os reconhecimentos dos votos, tudo. Eu não cheguei a fazer voto, né? Mas eu só tive essa cerimônia lá do postulantado. Né? Depois de um tempo eu teve a cerimônia no ingresso do noviciado. Seria propriamente o ingresso na ordem. Assim, né? No primeiro momento eu não tinha feito esse ingresso no noviciado. Foi no postulantado e eu perguntou a respeito do contato da família. Então, quando eu cheguei lá, eu comuniquei com a família, que eu tinha chegado, tudo bem. Mas só que logo nos primeiros 15, 20 dias, menos de um mês, teve uma situação complicada, porque ele me colocou numa situação lendo um e-mail de uma fiel dele que estava querendo ingressar na ordem, e essa fiel, ela estava sendo admoestada assim, por uma outra pessoa para não entrar na ordem. Por alguns problemas, assim, principalmente em relação a informação do Frei Thiago, né? Não tem informação. Não, eu não lembro exatamente quais eram os pontos, mas eu lembro que um dos pontos era essa questão do Charbel e também da participação dele de ter rezado missa para as monjas carmelitas que se separaram dele e estariam com a resistência. Sim. Ele se dizendo sede vacantista e ele rezando para monjas da resistência. Tem até um Instagram bem famoso aí, tem bastante pessoa, Carmel, acho que é o nome. E eu lembro que quando eu estava ainda no aspirantado, eu estava no Brasil ainda, eu havia entrado em contato, né, com uma pessoa, com um seminarista do Seminário de São José, a respeito da situação. Eu não havia citado o nome dele, eu coloquei uma situação hipotética. Imagina um padre que vive na África, que se diz não é comum, seria lícito ele rezar missa para umas freiras que não reconhecem, que eram seria lícito aquilo, se seria lícito esse padre fazer isso, eu fiquei essa dúvida com esse seminarista, e ele disse que não era e tudo mais, e aí essa mulher, essa fiel do Frei Thiago que estava entrando, que estava no processo de entrar na ordem, recebeu essa informação desse seminarista que até citou meu nome, falou assim, tem uma pessoa que é um aspirante lá para a França que me fez essa pergunta, você vê que as pessoas estão receosas de entrar na ordem. E aí ele usou esse fato que essa fiel relatou para ele, citou meu nome, como se tivesse uma forma de traição, assim, usando o nome. Você está no aspirante, entrando em contato com outra pessoa, também o meu respeito, até um seminarista do Seminário São José, e tudo. Eu falei, reverendo, depois de uma lauda, eu falei assim, reverendo, eu hora nenhuma de trair, porque eu nem citei o vosso nome. Você pediu só um exemplo, né? Se um padre reza não nem dispus, eu não cheguei falando assim, o Frei Thiago fez isso é lícito ou não? Eu nem fiz isso, eu tive ainda cuidado ainda com o vosso nome, de não perguntar nada a respeito, e hora nenhuma, e era lícito fazer isso, porque eu estou indo nós sem papa, sem autoridades assim que a gente possa confiar, e eu vou para a França e tudo mais, assim, eu tenho que saber as coisas. E aí depois disso, esse seminarista havia até me mandado umas fotos dessa ordenação, entre aspas, do padre Wagner, entre aspas, Wagner, a respeito, você está vendo que aconteceu isso, que o seu superior está permitido que membros da ordem terceira, e eu fui ainda mostrei para o Frei Thiago, eu acabei de mostrar, de receber essa mensagem aqui, e aí ele queria que eu mandasse um áudio para ele falando que eu reconhecia elas são válidas mesmo, tudo mais, a gente reconhece como válidas, só que eu não reconhecia, eu tinha posição a isso, eu não aceitaria isso. Tinha estudado a linhagem, tudo. E também justamente, eu tinha estudado a fundo, porque eu sabia que aquele Datatem não era um bispo válido, né? Eu não sei se fala Datatem ou Data, não sei se falar o certo. E aí ele estava me fazendo fazer esse áudio, eu tinha feito o áudio, mas não tinha mandado, eu não estava fazendo. E ele, um dos freios viu que estava ficando uma coisa forçada, e que dá a entender que eu estava sendo forçado a fazer aquilo. Aí ele falou, não manda esse áudio não, mas escreve alguma coisa. Ou seja, ele estava mandando fazer uma coisa contra a minha consciência. E era uma coisa que eu não o áudio que eu fizesse seria a respeito da questão de eu aceitar a validade da ordenação desse Wagner. Sim. E eu não aceitava.
E aí eu mandei um e-mail para o seminarista, falando falando que a forma que ele está fazendo, não achava certo, ele estava sendo injusto e tudo mais. Sim, eu tinha feito. E, na verdade, eu havia achado ruim dele citar o meu nome aquilo que eu não tinha dado permissão dele citar com outra pessoa. De fato, eu tinha ficado assim, um pouco chateado em relação a isso. Mas até essa parte ele citou, desse chateamento meu em relação a essa questão pessoal. Ele tirou essa parte e colocou com chateamento que ele fazendo um pré-julgamento em relação ao Frei Thiago, e falando mal da pessoa dele. E depois desse episódio, ele tomou meu telefone, celular, e ele só me entregava o telefone aos domingos para eu falar com a minha família. Eu tinha que falar com a minha família, liberava a internet, na casa eu conectava no Wi-Fi e falava com a minha família, e eu passei o restante, praticamente o restante desse postulantado, assim, sem ter acesso ao telefone. Só tinha acesso para falar com a minha família aos domingos, uma vez por semana. Passou uma semana e meia, eu fiquei angustiado com aquilo. E eu entrei em contato com a minha mãe, que eu estava com o celular ainda. E eu falei que ele tomou, mas foi depois desse episódio que eu vou contar agora que tomou. Eu me lembrei, foi 2 semanas depois que eu entrei em contato com minha mãe. Falei que iria voltar, que era para comprar passagem. Ela chegou a comprar passagem para mim de volta, voltando por Paris. E aí, 3 dias antes desse voo, depois do capítulo das primas, eu comuniquei com o Frei Thiago, diante dos outros 3 que estavam lá, que eu estava indo embora, que eu tinha decidido ir embora. Minha mãe havia comprado a passagem, aí ele ficou muito irado com aquilo, mandou eu ajoelhar, pedir perdão, que não podia ter feito isso, que se eu quisesse ter alguma coisa eu tinha que ter falado com ele primeiro, não com a minha mãe, e tudo mais. E aí tentou querer resolver as inquietações que eu estava, que era principalmente em relação a esse padre Jabel, essa linhagem deles, e algumas outras questões menores, não me recordo, assim. E aí foi quando ele tomou o celular meu, né? Acabou que eu não fui viajar, ele falou que ia pagar essa passagem que minha mãe havia comprado, mas passou alguns dias, ele não havia falado nada de restituir esse dinheiro. E foi quando eu falei com a minha mãe, deixa então, paga essa passagem. Eu tinha um restinho de dinheiro guardado que ficava no caixa comum do mosteiro, e que quando eu ficava guardado até a pessoa fazer os votos primários. Se a pessoa saísse, ela pegava esse dinheiro. Agora, se não saísse, ficava para o mosteiro aquele dinheiro. E aí era mais ou menos R$1.000. E eu falei assim, então eu deposito, peço ele para depositar para a senhora. Esses R$1.000, pelo menos, cobre um pouco da passagem. E aí você paga o restante. E foi quando foi feito. Eu falei com ele que minha mãe não ia pegar o restante, o valor da passagem toda, mas pelo menos o dinheiro que estava guardado no meu nome, na caixa comum, para ele depositar para minha mãe. E aí foi feito. Quando fiquei sem dinheiro nenhum e sem o celular que ele pegou, e eu só tinha acesso, só me dava entregar o celular aos domingos. Caramba. Uma vez, então ficou sem contato com a família, então é só... Sem contato, assim, não podia... eu lembro que eu te mandava algumas mensagens, falava, Deus abençoe, como é que o senhor tá? Eu mandei até um salmo, eu pensando que o senhor estava sendo sequestrado, coisa assim. Mas, é quase isso, né? Mas eu não sei se... eu não consegui mais resposta de você, eu ficava mais preocupado ainda. Né? Eu orei muito aqui por ti, sofri muita coisa depois, muita perseguição, né? Depois dos ataques assim, contra a doutrina do Frei Thiago. E aqui cria-se uma seita mesmo, as pessoas não estão nem mais, não estão abertas mais à verdade da doutrina, nada, e estão achando que estão seguindo um homem, não estão seguindo mais a religião católica, as doutrinas, as coisas que ele, se é certo, se não é certo, se ele tem estudos, se o Carmelo que ele segue está correto, como ele se tornou padre, como que ele se tornou... Isso aí a pessoa não quer nem saber mais. Acha que o que ele fala ali é bonito, ele tem o mérito de dar aulas ali, sede vacantismo, assim, bem básico, bem didático, mas ele coloca coisas assim que realmente é falta de doutrina, de estudo, de uma pessoa que não estudou, não ficou nem um ano em uma coisa tradicional, e essas coisas que, por exemplo, essas coisas todas jamais um tradicional iria aceitar. A linhagem da arte, ficar com o Nacum, é muito estranho, né? As pessoas está virando uma idolatria a um homem, um Carmelo. Sobre outras coisas, a respeito a rotina lá do Carmelo, você ficou sem celular, né? E como que era a rotina lá assim, do dia a dia? Tinha aulas,
Ou só, como que era mais ou menos assim? Então a rotina era basicamente, você acordava e tocava o sino Uhum. por volta de 6 da manhã, e aí acordava 6 da manhã, a gente pesava as aulas, às seis Sim. da manhã. Acabava por volta de 6h30, 6h40, no máximo. Uhum. E aí de 6h40 até às 8 da manhã era um período de meditação. Eu ia para a tela para meditar. Assim. Uhum. E aí às 8 da manhã era a prima. Depois da prima tinha o capítulo, e depois do capítulo seria teoricamente o período assim, de formação, tá? Então Sim. nesse postulantado eu tive algumas formações com um dos freios lá, que era na época tinha votos temporários, depois no final que ele fez os votos perfeitos. Tudo com o Frei Ele, Tiago reconhecendo os votos. sim. Uhum. Não. E aí ele dava formação, dava algumas aulas de francês Uhum. e, e lia comigo. Nós lemos alguns livros voltados para a formação do carisma carmelita, assim, tá? Alguns livros de, São João da voltados Cruz, a... todas as. Não lemos São José da Cruz, nem Santa Teresa. Eu lembro o livro que a gente leu, foi a Instituição dos Primeiros Monges, um deles. Hum, sim. Então, as formações que eu tinha era basicamente essa. Então, era aula de francês e, a leitura do livro e com alguma explicação que ele me dava. Às vezes, teve alguns sábados não foram muitos, o Frei Tiago dava algumas formações de latim e pouquíssimas vezes ele dava alguma formação, assim, em um aspecto ou outro, assim, alguma coisa. Era muito pouco, mas era que a gente assistia às conferências que ele faz aos sábados que ele gravava durante a semana. Assim, então. Mas vocês tinham uma biblioteca lá, para uma sala para vocês estudarem? Vocês eram incentivados a estudar? Como que era mais ou Não, menos? não tinha, a biblioteca tinha muito poucos livros, assim, tá? Tinha alguns livros, não vou falar que tinha, mas Uhum. não tinha, assim, muitos, né? Era uma biblioteca pequena, assim, um estante, na verdade, tinha Uhum. alguns livros, assim. E eu levei também alguns livros para lá, inclusive deixei lá a Suma Teológica, tinha a Suma Teológica lá aqui, mas não tinha ainda ela em português. Eu Uhum. levei ela em português que eu tinha. Entendi. Mas não eram muitos livros, não, assim. E podia pegar o livro que você quisesse, assim, tá certo, podia estudar. Os livros que eu podia pegar ali, tinha restrições, assim, Entendi. quanto a isso. Assim, tá? Eu mesmo não tinha acesso ao telefone, assim, para estudar por fora, pela internet eu não tinha. Era só o que tinha lá os livros, contato É, com os carmelitas ali, vocês eram em três, né? Mais ou menos. bom, aí o que aconteceu? Aí, nesse meio tempo, Uhum. aconteceu uma situação muito, muito inusitada lá, achei estranho, assim, tá? Uhum. Ele mandou um dos três, esse que estava dando formação, primeiro ele foi para Paris, ficar na casa de um bispo lá. Um bispo que eu, sinceramente, eu não sei se ele é bispo. E a integração dele é vaga, eu não estudei, teria que ter que estudar. Um tal de Monsenhor Hu. Monsenhor Hu. Eu não sei. Mas aí ele mandou esse frei e depois mandou outro frei lá, para lá, esse que tinha já voto perpétuo. E esse outro frei, ele ia ser encarregado de ficar lá para a parte elétrica. Esse frei que foi para lá depois, ele assim, ele não tem muito conhecimento teológico, assim, sabe? É bem simples, assim, de coisa. Assim, a pessoa tem bom coração e faz o que o superior manda, sabe? E não importa o quê. Sim. É um Assim, bem religioso simples. que É um segue religioso, sim, voto de mas obediência. é um religioso assim, muito voltado, seria mais para o serviço, sim, entendeu? Sim. Com pouco conhecimento aquele ali. E, assim, é uma pessoa muito, muito de um coração bom. E foi para lá e não sabia, assim, para ele não interessava, assim, não interessava, assim, ele não se preocupava. O superior mandou, ele ia. Se essa pessoa era bispo, qual que é o missal qual que é o missal que segue e tudo mais. Então, assim, e depois, esse outro, um frei que tinha feito primeiro, voltou, ficou só 2 semanas e ficou esse outro lá. E depois eu fui descobrir, o frei Tiago chegou para mim e foi me perguntar da situação toda, que estava dando certo, e perguntar se eu queria ir para lá. Mas ele falou assim, mas tem uma condição, tem uma coisa que eu tenho que te falar. Esse bispo,
ele considera João 23 como papa. E segue, o missal que ele segue é de 62. Uhum. Eu falei assim, de forma alguma eu vou para um lugar desse, você tá doido? Eu vou para de forma alguma que eu vou viver eu vou para um lugar desse, não, é, eu vou viver com uma pessoa que considera um herege papa. Exatamente. Não tem condição alguma de eu fazer isso. Eu não vou participar nunca de uma missa dessa. Então, assim, ele me perguntou assim, no privado, quem que eu ia, ou seja, talvez ele não sabia o que eu achava da situação, e se tivesse assim, se não falar nada, vai, né? Entendeu? Entendi. E aí mandou esse outro, e ficou lá o outro frei, assim, como é que um pai, assim, o superior é um pai, assim, manda um filho, assim, um filho que ele sabe, que 11 anos que está lá, tem uma dificuldade, assim, não tem esse conhecimento, assim, teológico, assim. Sim, ele dá aula que João 23 não é papa, né? Nas aulas dele, convertei João 23 são sem papa e manda uma ovelha dele. E é uma incoerência total, ué. Uma incoerência total. Como é que manda o teu filho para o lugar que vai colocar a alma dele em perigo? E não é só isso, além disso, parece que esse Monsenhor Hu, por esse frei me diz que mora também com esse Monsenhor, outro bispo, eu não sei também se é bispo, que é Nonacum. Uhum. Nonacum. Eu não sei o nome, mas ele me falou. E ele me confidenciou também. Que é o Unacum, que você fala. Que é o Unacum. Então tem dois bispos que vivem juntos na mesma casa. Um que aceita João 3 e um que aceita Bergoglio, no mesmo lugar. Justamente. E esse Monsenhor Hu ainda coloca ainda na sacristia lá a foto de Bergoglio, porque diz ele que, segundo esse frei, que me convenceu que ficou lá, e ele fala essas coisas assim, mas sem maldade nenhuma, acha que sim, faz isso, o superior mandou, não importa. Coloca esse Bergoglio lá para as pessoas que talvez vai algum Nonacum lá, porque vai mesmo, tem outro bispo que é Unacum, para não escandalizar, entendeu? Entendi. Então, assim, como é que você manda seu filho para um lugar desse? Não tem. Não, isso aí não faz sentido nenhum. Sendo religioso. Religioso a gente espera a pessoa que ama mesmo a fundo a doutrina. Tem que entregar né, o que o superior mandou, você tem que fazer, mas tem que colocar em conta assim, será que eu posso confiar nesse superior? Né? Ele vai mandar para algum lugar? Que lugar que ele vai mandar? Que eu vou estar em paz? Assim, que eu posso obedecer de olho fechado? Não, jamais. E uma coisa assim, ele mesmo me falou, Frei Thiago, quando a gente era amigo ainda, que ele pegava óleos com o Michael French, que o padre precisa de óleos para um monte de coisa, para os panos sagrados, para fazer o batismo solene, exorcismo, entre outras coisas. Você conheceu esse Michael French aí, esse bispo? Não, eu não conheci esse Michael French, eu não sei nem como é que pronuncia o nome dele. Uhum. Não conheci-o pessoalmente, só de nome, sei que ele ia mesmo, de fato ia, né, desse médico. Foi lá várias vezes, várias vezes quando eu estava lá, assim, eu não sei exatamente quantas, não sei se foi 2 ou 3 vezes lá para... e sempre que da última vez que foi, eu não sei qual foi o motivo real, ele não confidenciou para a gente, a ida dele para lá. Eu não sei. Mas eu suspeito que ele tenha ido para receber uma ordenação sacerdotal sob condição desse Michael French. Eu suspeito, eu não tenho certeza disso. Mas, sim, faz todo sentido, porque a gente sabe que, eu não sei como é que foi a questão do A11 lá, não sei como é que foi mesmo, se vocês conhecerem, como é que foi isso aí mesmo, mas a gente sabe que o A11 ele não reconhece Lefebvre, né? Nem Monsenhor Lefebvre, nem Monsenhor Williamson. E o Frei Thiago foi ordenado sob condição pelo Monsenhor Williamson. E como que ele está em amizade com o A11 que não reconhece, entre outros, que é dessa linhagem conclavista aí, que foi o José, que ele sagrou ali também, eles não reconhecem essa linhagem. Eles são contra, eles falam que é tudo inválido. Talvez seja isso que ele tenha feito lá. Ele começou a seguir esse pessoal e aí começou a querer ser mesmo, falar que Lefebvre é inválido e tudo mais, e foi buscar uma ordenação ali, né? Então, sobre esse aspecto, eu fiquei totalmente, assim, nessa situação, quando eu fui estudar o assunto desse A11. Mas essa questão do A11, como que foi? Que essa questão do A11 foi aqui realmente, assim, que o pessoal realmente abriu o olho mesmo pro pessoal tradicional, né, daqui do Brasil. Como que foi essa questão? Então, e aí eu, estudando essa questão do A11, eu ficava intrigado, assim, porque como que esse sujeito, ele não aceita
a linhagem de Lefebvre e como que o Frei Tiago participou daquele ato, assim, essa falsa ordenação do Júlio, do Júlio não, José. do José, né, do José Ramon, né? Isso. Então era uma questão assim, bem intrigante, assim, porque como é que ele aceitou aquilo? Eu posso falar assim, que a conversa que eu tive pessoal com o Frei Tiago, ele me disse que aceitava a linhagem Lefebvre. Ele aceitava pessoalmente. Mas eu percebi que ele aceitava também a possibilidade de alguém que pudesse duvidar dessa linhagem Lefebvre, porque ele falava que tinha outras pessoas que duvidavam e ele pessoalmente não duvidava, mas tinha outros que duvidavam, ou seja, e trabalhando com o outro lado, então ele aceitava trabalhar com alguém, né, que duvidava dessa linhagem. Essa questão com esse French lá, o Monsenhor French lá da Inglaterra, pelo que eles me relataram, seria em relação, segundo o que eles me passaram, não sei se eles estavam me dizendo a verdade, que eles começaram tiveram algumas informações e eles passaram a duvidar, eles passaram a acreditar que da possibilidade de Monsenhor Williams ter sido ter sido ordenado padre com uma mão somente também. Ah, sim. É que então eles começaram a duvidar da própria ordenação sob condição do que Frei. ele recebeu. Então, por conta disso, e eu não sei até que ponto que é verdade, se as informações que estavam passando são verdadeiras, porque eu não acredito que tenha acontecido isso, que o Monsenhor Lefebvre tenha feito isso, nem com o Senhor Wilson, e muito menos com o Monsenhor Dolo. E foi um dos desafios que eu tive lá, com ele, foi em relação a isso. Mas eles me informaram lá também que depois esse Monsenhor Wilson havia recebido uma ordenação sob condição por causa dessa questão, depois disso, mas não sei se é verdade também. E ele que me relataram. Então, parece que um desses freis que viviam lá com a gente, ele começou a ter uma certa escrúpulo em relação isso que eu percebi lá. Assim, eles não relataram para mim, mas porque eu estava vendo, eu estava compreendendo o que eles estavam vendo lá. Às vezes eu escutava alguma coisa, estava passando, estava escutando alguma coisa, e eu estava acreditando talvez que ele não poderia ser sacerdote, então as missas poderiam ser inválidas. Então ele ficou, esse frei, ausentou de assistir a missa, a Santa Missa, durante cerca de 2 semanas lá no mosteiro. E alegou, assim, publicamente para o restante dos outros freis, para as pessoas que iam lá, que estavam, aparentemente, que ele estava gripado, estava indisposto, mas nem no domingo ele ia. Então, assim, e sempre ele participava das refeições lá com a gente, no outro momento, mas então eu comecei a ver que estava estranho. Mas como é que ele não está indo na missa? Será que o que está acontecendo? Ele vai na refeição, mas não vai na missa. Não vai na missa, no domingo, assim, tudo mais. Achei uma coisa estranha, né? Achei bastante estranho. E aí, estranhíssimo, e aí, do nada, nossa, do nada, assim, aí eles estavam uma viagem marcada para ir para a Inglaterra, os dois. Sendo que nessa viagem para a Inglaterra, antes eu fui com eles até um tal de Abbé Jean-Pierre, ali em Tuy, na França, ali parece ter uma possível aparição de Nossa Senhora lá, não sei até quantas aparições são verdadeiras, e ficamos na casa desse Abbé. E uma coisa super estranha, nesse Abbé Jean-Pierre, nós fomos lá aproveitar, eu ia buscar, nós fomos com 2 carros, eles iam com um, que de lá eles iam para a Inglaterra de carro, e eu fui com outro para buscar esse frei que ficou um tempo nesse bispo, que eu não sei se é bispo, lá em Paris. Ele tinha ficado um tempo, depois ficou, ficou um mês, mais ou menos, na casa desse Abbé Jean-Pierre. E esse Abbé Jean-Pierre, eu não sei se é padre, porque parece que vem de uma linhagem esquisita também, que eu vi depois. E esse Abbé Jean-Pierre é único. Interessante. Ficou lá na casa. E eu achei super estranho, nós chegamos lá para buscar esse frei, eu fui lá dormir lá dormir nesse lugar que ele fica, e eu ia dormir num quarto que estava esse frei, o frei Tiago dormia em outro, e esse outro frei em outro. E lá no quarto, lá, uma coisa completamente, assim, descabida, um busto de Wojtyla no quarto.
eu senti, sim, eu não estou acreditando que eu vim para a França para isso. Para isso. Para ver uma situação dessa, assim, de Wojtyla lá, um, uma imagem da falta de divina misericórdia, lá nessa casa de Sabia Jean-Pierre. Novo Zordon. E sendo que ele rezava una com e depois o Frei Tiago, eu não participei dessa missa una com desse sujeito, mas esse freizinho que estava lá, coitado, estava participando, porque ele não entende nada, assim, da situação, assim, sabe? Ele não Só tem essa capacidade. É um coitado, um pai dele, um pai deveria guiar esse filho para coisas corretas, nunca poderia deixar um filho na situação dessa, né? Um filho que tem uma certa dificuldade nesse aspecto, ele deveria estar guiado ali, não, ele tem direito de não ter avental, para quê? E depois celebrava a missa, rezava a missa, nesse mesmo altar. Eu fiz uma situação bem delicada naquilo ali, entendeu? Não, depois de ter estudado Padre Secada, Monsenhor Dola, tudo, aí fica... Você vai usar o mesmo altar ali para rezar, vai rezar a missa e outro com o Bergoglio, maravilhoso. Sim, é uma coisa assim, difícil, assim, eu estava muito delicado, eu falei assim, o que eu faço, meu Deus do céu? Eu entrei, né, eu entrei para a vida religiosa, e agora eu vou ter que sair, e já estava assim, e nem tinha chegado ainda ao cume, quando foi ver a questão do Aonça, assim, né, e aí, a questão essa questão de ele se opor de forma tão enérgica contra a linhagem de Monsenhor Douglas também. Sim, não, muito exigente. Aí os dois foram para a Inglaterra, e ficaram lá alguns dias, na Inglaterra, uns 2, 3 dias, não sei ao certo. E aí, quando esse frei volta, ele não estava assistindo missa, ele volta a assistir missa. Então, aconteceu alguma coisa nessa Inglaterra, e ele passou a assistir a missa agora melhorou tudo, já não estava vendo gripe nenhuma, e ainda eu vi um papel assim, na missa, depois que ele chegava. Não deu para ler, porque eu li tudo, eu li um papel do refeitório, ele estava no refeitório, na mesa do refeitório, eu vi que tinha algumas assinaturas lá, com testemunhas, assim, algumas testemunhas, assim, e eu quis saber, eu fiquei imaginando, será que fizeram uma ordenação? Eu fiquei imaginando isso, sob condição lá e tudo. Então, por isso, e depois teve essa coisa em relação ao Aonça, e eu liguei os pontos assim, pois é, então, talvez foi por isso que o Aonça aceitou ele participar desse ato, porque ele recebeu essa ordenação sob condição por uma pessoa que o Aonça considera válida. Entendi. Sim. Eu não posso fazer um decreto assim, recebeu, porque de fato eu não sei, mas parece que ele foi ordenado sob condição e aí esse aí, o frei mais esperto, começou a frequentar ali a missa, mais exigente, assim, digamos. Entendi. Justamente. E essa questão do conclavismo aí que ele está seguindo, esses fiéis do frei que estão... Ele começou a ter essa postura mais aí, né, que é seguindo linhagens conclavistas, acho que é tudo por causa do Aonça, não sei... Essa linhagem aí a gente já fez um estudo também dela aqui no canal, né? Ele começou a mudar lá, a falar de conclave com vocês, como que foi? Então, de fato, essa questão era uma questão, assim, complicada, porque quando eu cheguei lá quando eu conheci em Araxá, eu cheguei lá na França, e eles defendiam uma ideia de que o Papa viria de uma possível aparição, assim, vindo de São Pedro, cá, ele defendia a postura que uma intercessão divina ia acontecer. Intercessão do céu, né? E eu confesso que eu tinha essa primeira, essa mesma posição, e quando eu estava lá no seminário de São José, com alguns seminaristas lá, eu aprendi que essa teoria não poderia acontecer, de fato. Acontecer, assim, sim, tinha as 3 teorias do Padre Secada. E havia a possibilidade do Conselho que foi proposto por São Roberto Bellarmino. Tem até no site aí, no totalista, do José Maria, não sei o nome, não sei. Ele fala a respeito dessa questão, assim, também. Mas, assim, é uma questão que São Roberto Bellarmino propõe, mas com as condições também que você não pode ser aplicada a qualquer custo, a qualquer hora. Assim, né? Tem que ter algumas condições para se fazer. Um concílio geral de efeito, como é que pode fazer? Será que pode ser feito com qualquer bispo, com qualquer linhagem? Vai fazer a sociedade não católica, não tem sociedade católica, não tem nada será mais. Que São Roberto Bellarmino estava pensando somente que vai uma possibilidade que tinha os bispos com jurisdição ordinária, ou numa situação que nós estamos hoje, uma situação diferente, que não tem jurisdição ordinária, será que poderia ser aplicado daquela forma? Ou então, assim,
é uma questão muito difícil você que não, agora nós vamos fazer um papo assim hoje, assim, dessa forma, assim. Aqui na favela da Rocinha, vamos chamar um Papa. Vamos usar quem que a gente acha que é válido e pronto, e acabou. Não é assim, a questão tem que ter uma discussão ampla que precisava fazer. Não, e o detalhe é que essa postura de fazer esse conclavismo aí de qualquer maneira, as coxas, né, de conclavismo às coxas, né, já teve muito na história, né? Você tem muito conclavista aí que fez Papa Michael, Papa Lino II, esse Palmar de Troia, e nunca deu certo. O que aconteceu? Só enfraqueceu o movimento. É uma coisa contra a igreja, é uma coisa do anticristo, você fazer o conclavismo a qualquer jeito, com as coxas assim, fazendo. Né? Primeiro tem que ser em Roma, tem que destruir toda heresia, formar. É uma coisa que não vai ser para o nosso tempo aqui, com certeza não vai ser. É uma coisa assim, completa demais para você querer fazer e querer fazer a forças. Assim, né? Hipótese, né? Não sabe, não é uma coisa de fé. Não é uma coisa. E ele estava usando esse termo, conclavismo, lá assim, a primeiro momento, teve essa discussão, e eu fui uma das pessoas que cheguei para ele e falei assim, não, se for fazer uma coisa assim, não pode nunca usar o termo conclavismo, porque o conclave é uma coisa que você tem cardeal. Então, se não tem cardeal, esse nome só por si só já tá condenado esse nome. Porque o São Roberto Bellarmine não fala em fazer um conclave, não é isso que ele está falando, ele está falando no concílio geral perfeito. Então, se a gente for adotar um nome que já é errado, esse aqui já está errado. Vai começar no erro. Assim, um erro no princípio é muito no final. E aí que ele começa a falar, depois ele tem até um vídeo, uma conferência, que ele começa a falar disso aí. Não sei se foi até por influência que eu falei com ele, entendeu? Eu nunca vou entrar no movimento, eu não aceito esse nome, nós vamos fazer um conclave, um movimento conclave. Eu tô fora desse tema. Eu em discurso com ele lá. Nessa conferência que ele fez, que ele começa a ir contra, falar abertamente da sagração, da ordenação com mamão, que ele fala em relação a isso, e que depois ele vai falar desse concílio geral perfeito e tudo mais, que vai falar sobre isso abertamente, chega ao fim, e ele dá a entender que quem não está trabalhando nesse concílio geral que ele está querendo, nesse conclave, que não está trabalhando para ter um papa, já não tem... herege, sistemático... Não, é como se fosse que ele fala o termo que é... Não é católico, não, parece que não é católico e também que as confissões não são válidas, né? Isso aí ele inventou. E ele dá a entender também que, por exemplo, que as confissões de um padre validamente ordenado da fraternidade também não é válido. Ele fala isso nesse vídeo, parece, assim, não dá a entender. E é uma coisa que eu realmente não tenho muito conhecimento, mas pelo que eu entendi, as confissões seriam válidas, mas ilícitas. Eu não sei, não tenho muito conhecimento. Não, se for um padre válido, é válido, assim, se a pessoa está achando que é um padre, aí chama erro comum, erro comum a todo mundo. Mas aí tem a jurisdição de suplência, é outra coisa, é outro assunto, né? E com certeza ele acaba essa conferência e pergunta pra gente, assim, tem gravado, mas não tem publicado ainda, e pergunta o que tinha achado. Eu lembro que estava participando dessa conferência. Era eu, mais um frei, um postulante, estava lá, chegou depois um postulante do Brasil, e uma membro da Ordem Terceira lá, que vivia nesse lugar com a gente como eremita lá, mas vivia numa casinha separada lá dentro desse território. E ele pergunta, e eu falo assim, reverendo, infelizmente eu não concordo com o que eu estou falando, não concordo. Aí pergunta, não, então vamos sentar e vão discutir o que não concorda e tudo. Eu falei que eu não concordava em relação a essa questão. Eu falei assim, não concordo. Eu não acredito que Monsenhor Lefebvre ordenou sacerdote com uma mão só. Eu não acredito nessa questão. Essa questão foi 9 pessoas aí, 9 sacerdotes, depois de 10 anos. Eu não acredito. E depois que ele saiu e rompeu com ele, e eles foram levantar a voz, então vocês são no mínimo suspeitos para falar. E aí ele começa a argumentar e tudo mais. Depois voltamos para a questão desse concílio em relação a esse Alonso, que eu falei assim, eu não acho que ele é bispo, não considero ele bispo. Eu falando assim, eu comecei a dar os argumentos lá no auditório, lá onde que é a coisa. Mas hora nenhuma eu levantei a voz, eu fui muito respeitoso assim, na modo de falar, tá? E aí, no final, esse postulante lá, o brasileiro, até ele falou assim, uai, mas reverendo, será que a gente não tem também, tem que ter, se você está falando que nós temos que acreditar, nós temos que eles têm que provar
que foi com duas mãos. Agora, em relação não foi em relação a outra discussão, perdão, não estava sendo em relação a esse anúncio, não. Estava sendo em relação a esse datatem, assim, a esses Wagner, eu falei assim, será que o senhor não está sendo assim, coerente? Não, reverendo, porque o senhor está tendo um tratamento em relação ao Monsenhor Lula. 2 pesos, 2 medidas. 2 pesos, 2 medidas. Você já está decretando que não é, e passando para frente que não é, mas em relação a esse datatem, esse charbel, você não está abrindo, aceitando, sim. E com esse anúncio também, você não está indo com rigor, analisando as questões, analisando as linhagens, né? Se ele apostatou ou não da fé. Eu falei assim, como é que ele pode ser bispo, se esse sujeito apostatou da fé? Não tem como. Não tem como. Eu não tenho ligação nenhuma com esse sujeito. Sim. E aí, sim, mas eu falei assim, de forma respeitosa, após essa conferência. E logo depois foi a Santa Missa. E eu era um cristão da capela, arrumei tudo, acolitei a Santa Missa, eu acredito nesse dia, não sei. E aí, ao final, eu estava guardando os serviços de cristão após a Santa Missa, ele coloca o genuflexório, coloca uma estola e fala assim, ajoelha aqui que vai confessar. Uhum. Aí eu falei, confessar de quê? Aí eu ajoelhei e falei, mas como assim confessar? Eu falei, o senhor foi respeitoso comigo, eu estou vendo que você está buscando a verdade, que tem algumas questões que você não consegue compreender, mas você não poderia ter falado, entrar nessa discussão assim, com outras pessoas, você devia ter me chamado no privado. Eu fui confessei dos meus pecados pessoais, não disso, porque eu não vi pecado nenhum nisso. Ele que perguntou se vão discutir, você perguntou o que vocês acharam dessa conferência, eu falei, realmente não concordo com a matéria que estava sendo. Sim, né? Então, assim, e como é que você vai falar uma pessoa confessar? A pessoa tem que procurar o sacerdote para confessar. Fazer o exame de consciência, tem que fazer todo um processo, né? Você vai confessar na hora ali, e a pessoa que vai só ajoelhar e você vai confessar, nunca vi que isso aqui. A pessoa tem que procurar, eu quero me confessar, porque, né, uma culpa. Eu não me via, naquele aspecto ali, eu confessei outro pecado que eu tinha cometido, eu sou um geral pecador. Mas foi estranho aquilo ali. E aí, depois disso, ele viajou. Ele havia ido para a França. Isso que eu ia perguntar, se você estava preocupado, falou com a tua mãe sobre essas coisas. Não, nisso eu estava preocupado, mas não havia falado com a minha mãe a preocupação em relação a isso. Sim, nós estávamos falando em relação ao celular, e isso foi já recente, eu já noviço, né? Nós pulamos alguma parte, e chegou, mais ou menos, em final de outubro, novembro, ele foi para o Brasil, levou as mães, foram para o Brasil, elas foram também. Um frei foi para Portugal, que é português, e outro ficou lá comigo uma semana ou 2, não sei, e aí eu fiquei 2 semanas nesse lugar, nesse mosteiro, 2 semanas só eu lá na França, junto com essas famílias e tudo mais. O dono da propriedade viajou também para Portugal, e eu fiquei lá 2 semanas, assim, num postulantado, assim, eu achei estranho, assim, né, porque tem que ficar 2 semanas na França, só a pessoa no lugar, tem outro, tem informador, sem nada. Aí você chegou a ver meus vídeos lá, assim, só perto, sabe? Não, aí nesse período eu recebi o celular de volta, assim, para eu ficar lá, que eu tinha que comunicar, assim, já comunicar com o Frei Tiago, então, com a minha família e tudo mais, ficar lá 2 semanas sem ninguém, assim, né? Como postulante. E aí nesse período eu vi, foi quando surgiu os primeiros vídeos do senhor, assim, a respeito da questão da formação, como é que se deu a origem da ordem do Frei Tiago e tudo mais. Eu comecei a entender, eu comecei a ter um pouquinho de dúvidas em relação àquilo, entendeu? Fiquei um pouco angustiado, né? Mas não tinha forças ainda para falar, não, eu quero voltar para o Brasil. E aí, a partir de então, depois isso foi no início, no mês de novembro. Aí 2 semanas depois chegou o frei português voltou, veio com um postulante no Brasil, e ficamos lá até o final de dezembro. Depois de Natal, o Frei Tiago voltou para o Brasil com as mães, tá? Foi nessa época que ele foi fazer entrevista com o senhor Pio Espino, lá na Argentina, com o Gabriel? Foi mais ou menos nessa época que ele ficou para fazer essa entrevista. E na época eu achei, assim, quando eu vi essa entrevista lá, eu fiquei até um pouco mais tranquilo, porque eu estava angustiado, e ele quis dar essa impressão, nesse vídeo que ele postou lá, ou seja, porque estava sendo atacado assim, pelo senhor, com esses vídeos, assim, né, em relação à formação. Não seguia um bispo, né? Foi bem na época que eu falei, não segue nenhum bispo. Ele coloca justamente, logo depois, ele coloca esse vídeo ao lado de um bispo, né, de um bispo
verdadeiro, né, um lado bispo, assim, que tem algumas, pode ser que não tenha todas as questões em comum junto, mas ele é validamente ordenado. Tem estudos, né? Mas com ele, assim, aqui mais tranquilo, sabe? Então dá a impressão que o bispo tá provando o que a gente está fazendo. Né? Por isso que eu acho muito importante o Monsenhor Pio Spina. E o Padre Gabriel também. Né? Assim, não é nem em relação às pessoas acharem que ele está provando isso, não, sabe? Essa questão do conclavismo, essa questão desse dia 11, porque as pessoas sabem que ele não aprova isso. Mas por amor às pessoas mais simples, que pode reconhecer por esse vídeo e por tudo mais, e pelo silêncio dele, que talvez poderiam abrir os olhos, né? Falar assim, não, mais um aqui levantou a voz. Então, assim, é um apelo ao Monsenhor Pio Spina, né, ao reverendo Padre Gabriel também, se posicionarem em relação a isso. Né? Acho importante. A pessoa vê, não, olha o Pio Spina, a pessoa fiel do Pio Spina, não, estou frente a água, vou seguir ele, vai acabar no pôr no futuro com clavismo. A pessoa... porque ele não falou nada, né? Assim, publicamente, isso assim, é por caridade que fazer isso, né? É uma questão de caridade, sim, além de dever. Se eles são bispos, né? Bispo e padre ainda, né? Um bispo tem um dever de direcionar as ovelhas para o céu, né? Olha, esse caminho aqui os pastros corretos, afastar dos lobos. Eu até fiz e ainda mais que ele autorizou que colocasse um vídeo no canal dele, né? E, assim, e eu falo as coisas, não é por inimizade com o Frei Tiago, não, porque eu o amo em Cristo. É por querer, para ele, talvez, né, reconhecer alguns deslizes, alguns erros, e ser humilde e falar, não, eu errei aqui, fiz essa coisa com a onça aqui, mas eu fui imprudente, não olhei tudo, não sei o que aconteceu, e voltar atrás, né? Eu desejo o céu para ele, para a família dele, e não desejo nada de mal para ele, desejo o céu, de verdade. Sim, não, exatamente, não estava criticando ele, assim, ele estava criticando a clara doutrina. O Frei Tiago deveria fazer o quê? Eu já falei, tem que se ficar com o bispo, válido, e seguir uma postura, né? Seguir uma postura firme, assim, e ser obediente, tem que ser obediente. Ninguém está falando para ele falar assim, não, Frei Tiago, eu estou obrigado a ser escravo da pessoa. O Monsenhor Rodrigo, não, tem outro bispo, até o Monsenhor Pio Spina é um deles, né? Se não quer, vai com ele, então, né? Faz a eleição da ordem, da forma correta e tudo mais, obedece aquilo ali, e pronto, né? Agora, ficar nessa Ele não obedece a ninguém mesmo, então, de fato, não tem nenhum bispo, assim, ele só tem amizade com essas pessoas aí, mas nada de ninguém, assim, orienta ele, dá as pautas, fica policiando o que ele está fazendo, vendo se está tudo certo nos noviços, né? Não tem esse bispo, não. Não tem esse bispo que supervisiona e que direciona a ordem, não. Entendi. E, assim, mas aí depois, quando ele voltou, você descobriu isso, foi fácil sair de lá? Como é que foi, assim? Não, então, aí foi a questão final, porque aí foi assim, em Globo, eu comecei após esse dia dessa conferência, que eu coloquei publicamente ali no Mosteiro ali que eu era contra aquelas situações, e aí ele fez ainda eu confessar, assim, dessa atitude, de ter me colocado contra publicamente, assim, né? Não da forma de ter falado, ele ficou falar privadamente com ele. Aí ele viajou para Paris, ficou alguns dias lá, e aí quando ele voltou, aconteceu um episódio, por isso que eu acho importante o Monsenhor Pio Spina fazer uma declaração pública. Fazer uma declaração pública em relação a isso, porque foi através de uma declaração pública de um sacerdote que eu tive a força para falar assim, não, eu quero sair da ordem, quero voltar para o Brasil. Foi quando eu consegui ver o vídeo, a publicação do reverendo Padre Cardoso, que atende aqui em Minas Gerais, aqui, em Betim, aqui, perto de onde eu moro, eu estou aqui agora, que era uma pessoa que trabalhava junto com o Frei Tiago, rezava missa uma vez por mês no Mosteiro em Cama do Caio, atualmente, eu também em Araxá, na casa dos pais do Frei Tiago, e ele, a partir depois de ter conversado com o Frei Tiago, falado, admoestado ele privadamente e tudo mais, ele fez aquele vídeo, a sua posição pública, aquele rompimento ali, né, com o Frei Tiago, eles não iam trabalhar mais, e deu os motivos, né, que uma pessoa
Claro, uma coisa simples, é assim, um leigo falando, outra coisa é um sacerdote, um sacerdote bispo. falando, né? E a pessoa que estava junto ali com ele e tudo mais, falou assim, não, chegou num ponto que agora não tem como a gente trabalhar junto, né? E eu achei assim, depois eu fui pensar e eu achei assim, uma falta de respeito que o Frei Tiago teve com o reverendo Padre Cardoso, como é que ele participa de uma sagração, entre aspas, com esse aonço, e que esse aonço não reconhece a linhagem de Monsenhor Lefebvre, ou seja, isso tem implicações em relação ao reverendo Padre Cardoso, porque se ele não reconhece, então se nessa lógica do aonço, o Padre Cardoso não era padre. E como é que ele permitia, ele participava, ele participou junto com a ONU de uma sagração, ou seja, então, de certa forma, ele permitia que o Aonço tivesse essa posição. E nessa lógica do Aonço, o padre Cardoso não era padre, e esses fiéis que estavam atendendo, que eram fiéis do padre Cardoso e da ordem, assim, ele no Mosteiro do Caio e tudo mais, ou seja, estava recebendo assistência de uma pessoa que não seria padre, segundo a lógica do Aonço. Isso é uma falta de respeito para a mãe com o sacerdote, assim, em si, né? Está trabalhando junto. Então, essa declaração pública, assim, do padre Cardoso, sim, foi a questão é agora, é uma camada que aquilo ali É o ápice, o né? que eu estava precisando, né? Para tomar essa decisão. Aí foi quando, um dia ou 2 dias depois, eu procuro o Frei Tiago e falo que eu queria sair da ordem, que eu não queria mais ser religioso. Eu queria sair, aí ele pergunta, não, mas por quê? Aí eu princípio falei que não, eu não quero sair, não queria falar nada. Aí eu fui falar dos motivos, não, depois daquela conversa e tudo mais, e fui explicando, e ele tentando me convencer de que eram questões subjetivas aquilo, entendeu? Essa questão e aí ele viu que eu estava firme e resolveu sair, e ele foi cedendo algumas coisas para mim, assim. Então ele falou assim, não, você é permitido para você pode ter essa posição, que Monsenhor Dola é bispo, é verdadeiro bispo, mas você fica em privado com isso, você não pode defender isso aqui publicamente, não. Você não considera esse Aonço bispo, nesse José Ramon, então você não precisa participar de nada deles, não. Se caso a gente for ter alguma coisa, fica em privado também. E ele foi cedendo, e aí, no final dessa primeira conversa, assim, foi numa terça-feira, a gente só menos de 3 semanas atrás. E eu cedi ainda, então vou ficar, eu cedi. Quando foi na quinta-feira, de manhã, eu não dei conta, não conseguia, assim, eu vi que estava alguma coisa, eu não tinha ficado, mas não tinha força, e eu volto a procurar de manhã e falo, eu quero sair de novo. Aí ele volta a tentar me convencer, não queria que eu saísse de forma alguma. E aí ele liga para esse frei português que estava na Espanha, vivendo lá onde no local esse José Ramon vive, assim, estudando, a princípio, eu não sei se vai... Auxiliando esse José Ramon, né? Não sei se vai ser ordenado por ele, não sei, não sei qual que é a real situação ali dele, entendeu? E aí, e que até aparece no vídeo, tem um dos vídeos lá, ele está lá. E aí coloca no Viva Voz, para tentar me convencer e tudo mais, dessas questões. E eles falam, não vão, não estou nem falando mais em relação a Monsenhor Dolo, mais, tudo mais, não precisa ficar preocupado com isso, você pode ter essa proposição, mas tem uns sem outros tem, tipo assim, uma coisa completamente... O tradicomunismo ali, o tradicomunismo que a gente sempre fala que é mal. Assim, ou seja, eles queriam que eu ficasse, me cederia que eu tinha a minha posição privada em relação àquilo, mas eu não queria ter essa situação, porque eu não queria ter uma posição diferente do meu superior, né? Então, assim, eu não conseguiria ter a mesma deles, então eu ficava numa crise de consciência ali, no lugar. Mas acabou que no final dessa conversa, na quinta de manhã, ainda eles me convenceram eu continuar. Aí quando foi à tarde, depois do serviço que a gente tinha, aí eu procurei, falei, não, eu não quero mais. E aí eu vi que, assim, que se eu continuasse a falar em relação a esses pontos doutrinários, assim, eles sabem, talvez eles iam me ver como inimigo, assim, entendeu? Então eu falei, eu não quero mais ser religioso, eu quero voltar pro Brasil. E eu também não estava mentindo, eu não quero ser religioso livre, do jeito que está ali, melhor eu fico como leigo, a situação que eu estou, né? E aí, aí ele olhou assim para mim e falou assim, não, eu acho que está precisando fazer um exorcismo, não sei. Eu vou falar isso comigo. Ou seja, querendo me assustar. Assim, ou seja, contra Deus, assim, entendeu? Estava possuído ali, não demonstrando nenhum sinal. Era que não era uma coisa de Deus, você querer sair. Aí ele falou assim, não, mas não pode sair,
Você, seu lugar é aqui e tudo mais. Eu falei assim, não, eu quero sair, quero que você me permita que eu ligue para o meu pai, para minha mãe, para eu poder falar com ela, para olhar passagem e tudo mais. Aí, nessa tarde, ele foi e permitiu que eu ligasse para minha mãe, comunicasse com ela. Mas aí eu falei assim, não, então, quando ele permitiu, eu falei assim, não, então deixa eu ligar para minha mãe que eu vou comprar. Eu vou pedir para ela comprar passagem para amanhã. Eu falei, não é assim, comprar passagem amanhã, não. Você vai comprar passagem nesse dia, que era uma semana depois. Como se eu tivesse saído naquele dia, naquela hora, eu não poderia. Eu não entendi. Assim, como assim? Não, tem que ficar mais uma semana aqui, hein? Eu pensei assim comigo. Era uma semana depois. Eu peguei o telefone, ele me passou eu peguei o telefone, não, estava comigo já, porque ele me liberou a internet. Eu entrei em contato com a minha família, minha família, mas ele falou assim, você não vai comprar, você não vai comprar passagem daqui, não, saindo de Morlé, não. Você vai comprar uma passagem saindo de Lisboa. Eu achei super estranho isso, de Lisboa. Aí eu compro daqui de Rennes para Lisboa, para você, porque eu vou ter que ir para Lisboa. Não, vou ter que ir para Rennes, aí eu te deixo em Rennes e você vai de Rennes para Lisboa. Eu compro você essa passagem. Aí, na mesma hora, eu consegui falar, a minha família comprou essa passagem, uma semana depois desse dia. E aí eu fui falar com ele à noite, depois de rezar o texto, de completo, eu falei assim, para ele me passar, qual que é. Eu perguntei se ele comprou a passagem já para Rennes, para Lisboa, poderia me passar o localizador para minha família entrar em te acompanhar, minha família comprar, para me comprar a bagagem, que eu havia esquecido de falar contigo, que ele falou assim, não, mas você não vai poder levar a bagagem sua, não. Você vai pagar só a bagagem de mão, a tua mala você deixa aqui. Aí eu falei assim, não, eu não vou deixar minha bagagem, não. Eu não vou voltar aqui. Eu vou levar a minha bagagem e a minha família compra para mim esse auxílio de bagagem. E não tem ele queria, eu esqueci de contar que ele queria que eu fosse de hábito para o Brasil, como se eu tivesse apenas ficar um dia com minha família, para eu mover a cabeça. Eu não sei o que ele estava pensando, se ele não queria ver que eu estava saindo da ordem, que os outros três que eu estava saindo da ordem, e sabiam que eu era contra essas posições dele. Ou seja, para criar alguma confusão e outras pessoas saírem assim, na ordem, né? Eu queria, no primeiro momento, que eu fosse de não sair da ordem, entendeu? Então, você vai só como ficar uns dias, eu te libero para você ficar lá com sua família, e depois você volta para cá, ou fica nas outras. Eu falei assim, não, eu não quero nada disso, não, eu quero sair da ordem, não quero hábito nenhum. Aí ele falou, ainda usando isso, não, você não vai levar bagagem, não, deixa a bagagem aqui, porque a bagagem é muito grande, é muito caro. Eu falei, não, eu vou levar, minha família não tem condição boa, mas ela ajuda lá o dinheirinho, compra essa bagagem para mim, tá meus livros, tudo aqui, eu não vou deixar, a única coisa que eu tenho, não tem mais nada, em boa parte, nada, eu vou levar esses livros que eu trouxe. E vou deixar aqui ainda para você essa súmula teológica ainda, deixei lá a súmula teológica. E aí, tá, eu achei que, beleza, conversei aqui, vai ficar tudo bem. Mas aí, no outro dia, cedo de manhã, depois das laudas, ele me chama para conversar no quarto, na cela, e tentando me convencer de todo jeito a mudar de ideia, que aquilo ali tinha sido um erro. Que olha esse lugar aqui, tem a cela, tudo. Primeiro me elogiando, assim, tá? De alguns pontos. E depois ele viu que eu estava. Eu de joelho. Resoluto, né? De poder. Conversando com ele, eu de joelho, graças a Deus eu estava de joelho ali, porque você fica até mais humilde e não exalta a voz muito, assim, né? Eu de joelho, eu falei assim, não, eu quero voltar, está decidido, não tem volta. E ele tentando, e aí ele viu que não dava certo, aí ele começou a usar outras táticas. Não, que eu era. E ele usou a frase do Evangelho, uma vez que você coloca a mão no arado e olha para trás, né, de Deus, ou seja, como que eu. Se agora eu escolhi ser religioso, estou voltando, então eu estava quase que condenado. Já. Eu falei assim, ó, não é muito bem assim, eu sou, de fato, quando você entra para o noviciado, você já entra para o noviciado e você resolve sair da vida religiosa, dificilmente a pessoa estava mesmo, mas na situação ideal da igreja, né, com a situação completa, com o papo e tudo mais, mas não é essa situação, e o senhor sabe disso, que você já fez até vídeo, um dos vídeos de conferência, falando que essa obediência aqui é pessoal. Então, não tem e com tudo que aconteceu, eu tenho essa coisa, e Deus que vai me julgar. Aí começou a usar, falando que eu teria que me confessar, na próxima confissão minha, eu teria que lembrar de 3 pecados, que era orgulho, obstinação no erro, e orgulho, obstinação no erro,
e não sei de puritanismo, alguma coisa. Ele começou a me chamar de alegar que eu era puritano, que era jansenista, em relação a esse Aonso, porque eu falava, como é que esse sujeito vai ser bispo, não, tem a vida toda com mulher, tudo mais, casado, agora querendo agora ser bispo, não podia. É uma coisa tão Dessa fácil, forma, né, de ou seja, doutrina. aí começou a me pressionar de tal forma que estava virando assim, que estava virando quase uma coação, assim, sabe? E aí, no final das contas, ele nesse dia, no outro dia que eu tinha decidido, ele viu que eu estava firme. Assim, aí ele falou no final, então eu te prometo, então que eu não falo mais, não toco nesse assunto mais até o dia dessa viagem e tudo mais. Se você fica calado, não comenta nada para ninguém, se você não comenta para ninguém, você vai sair da ordem. Você vai sair da ordem, você não comenta nada. Se alguém te perguntar, você fala que você vai para o Brasil e que vai ficar no mosteiro nosso. Eu isso eu não posso falar, eu não posso mentir. Vou mentir, né? Aí não tem como. Eu não posso mentir. Ou seja, estava um superior me aconselhando a mentir. Me aconselhando a mentir. Ou seja, isso eu não posso falar, porque eu não posso mentir. Né? Mentir é um pecado, eu não posso mentir. Aí ele disse, então, então você fala assim, que você vai ficar, que você vai ter que resolver alguma coisa no Brasil, tem que resolver alguma coisa. Isso eu posso falar, porque de fato eu vou resolver mesmo. E combinou assim. Aí eu pensei, agora não vai falar mais nada. Aí, mas só que, quando vai de tarde, ele me coloca no telefone, no Viva Voz, para conversar com esse frei que estava lá na Espanha, lá com o José Ramon. E para ele tentar me convencer. Eu falei assim, ele está virando um caso, eu não vou conseguir sair daqui, desse lugar, pensando que era uma pressão grande. Aí ele me colocou para conversar com esse frei, e eu falei, eu decidi, eu não vou ficar, eu vou voltar. Aí esse frei me propôs para eu escrever qualquer dos reais motivos que eu queria sair. Eu falei, não vou escrever nada. Já disse o bastante, já, não quero sair aqui, quero voltar ao Brasil, não quero abandonar, não quero ser religioso mais. Entendi. E aí eu falei, não, mas escreve, vai ser bom, não sei qual era a intenção dele para eu escrever. Assim, isso tudo, você, um noviciado, né? Fazendo que impressionante. Né? Um noviço, né? Aí tá, aí ele acabou. Eu falei assim, Frei, eu não tenho nada, eu não comprei Thiago, mas o Frei estava no telefone, não tem nada contra a pessoa, da dele. Aí ele tá decidido, eu não quero ser, e tá pronto, eu não preciso insistir comigo. Aí desliga o telefone, aí tá, e tá sexta-feira. No sábado, à tarde, ele me chama para conversar. E aí começa de novo uma pressão, falando algumas coisas, tudo mais, não podia e tudo mais, que chegou a falar que eu estava tendo atitude de réprobo, de réprobo, porque estava lá abandonando a vida religiosa e tudo mais, sendo que eu sou noviço, né? Com a situação toda, com toda a situação da onça, de tudo ali. Aí eu fui fazer assim, eu falei assim, reverendo, eu chamo, né? Reverendo, eu falei assim, o senhor pode achar o que o senhor quiser de mim, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não me importa o que o senhor acha de mim. Quem conhece meu coração é Deus. Quem vai me julgar é Deus nessa situação que eu estou vivendo. Assim, com todo respeito, não importa. Eu vou, não quero, mas não tem nada contra a vossa pessoa, não tem nada. Eu desejo o céu para ti, eu não quero. Aí começou a pressionar, falando que usou a parábola do filho pródigo, que foi, foi o primeiro, ele falou assim, você está parecendo com esse filho, o filho que ficou na casa, e depois não reconhece o filho pródigo que volta. Realmente em relação a ontem. Em relação a ontem, eu falei assim, essa situação que você está falando é completamente, não tem nada a ver com isso, a situação dela. E você pode falar o que quiser. E aí começou a pressionar e tudo mais, eu falei assim, aí eu falei com ele, sinceramente, eu tô achando que é uma coação. Aí ele cresceu assim, falou assim, olha os termos que você está falando, se é uma linguagem liberal, coação. Aí ele me vira e fala assim, você sabia que no tempo ideal da igreja, eu poderia até te prender aqui, até você mudar de ideia? Aí que você ficou muito preocupado. Assim, né? Não, isso daí é uma coisa impressionante, porque... Eu não sei qual graça que eu recebi nessa hora, de não ter, assim, de ter continuado assim, de joelho, eu estava de joelho conversando com ele, e ele sentado e eu de joelho. Eu ficar calado. Aí eu falei assim, reverendo, nem no auge da igreja poderia ter feito isso comigo. A igreja não obriga alguém a ser religioso, não. Eu sou noviço. Eu não tenho voto nenhum aqui. Nem no auge da igreja, a igreja ia prender um noviço que queria sair. Isso não faz sentido algum. Exatamente. Nunca teve isso. Ainda mais na situação de hoje. Uma coisa dessa, eu fico assim... voto pessoal, nós estamos aqui só por voto pessoal. Eu fico impressionado,
uma coisa que eu fico impressionado assim, porque tem que ter uma pessoa que tem que ter um psicólogo, você tem um caráter forte, né? Uma pessoa que já é mais fácil, que não, mais manipulável, já ia cair de primeira, já ia ficar com toda Não, essa mas eu sou muito pressão. fraco, porque assim, eu cedi muito ainda, né? Sim, Fui cedendo, estava quanto tempo? Eu fui demonstrado pelo senhor, tudo mais, e foi falta de prudência minha, mas lá ainda foi com muito, devorei muito, assim, né? Sim, eu tenho muitos elogios, se eu fosse falar elogios da pessoa dele, ou coisa, mas assim, nesses pontos, eram pontos determinantes, assim, que eu não podia conviver com aquilo, eu não considerava correto, não é tá? Eu acho que não é católico, correto, não é católico né? Não é mesmo, assim, católico, pode ser até. é, então, assim, eu não poderia estar aqui no lugar daquele, né? Então, eu resolvi sair daqui, né? E até e uma das coisas que ele estava me perguntando é assim, então, você não vai sair daqui, que ele falou comigo, lá, né, nessa conversa, então você não vai procurar, você não procura, então, o pessoal do Seminário São José, não procura esses aí, não tem para você, fica quieto e tudo mais. Ou seja, estava alguma forma de algum medo de eu estar falando. E eu sinceramente, eu falei que eu não ia fazer isso. E de fato eu não ia fazer isso. Não é que eu estava mentindo para ele, não. Eu estava no momento, eu estava querendo sair e ficar longe de bagunça, de guerra, de disputa um com o outro, entendeu? Eu estava assim, isso é melhor ser leigo. Uhum. Viver o celibato, o casar, o que for, mas isso aqui, para mim, não pode ser, não pode me levar, não tá me deixando aqui no lugar essa bagunça, entendeu? Aí eu falei assim, e falei mesmo que não, eu não quero entrar em contato com ninguém, e não tinha essa intenção. Mas depois, como é que foi essa saída, desse ato que me falou, depois quando eu voltei, comecei a pensar nisso, como é que a pessoa me fala que podia me prender aqui? Aí, quando acabou essa conversa, eu fiquei pensando assim, eu tô, de alguma forma aqui, de alguma forma, talvez ele não vai deixar eu sair daqui. Eu não tinha nenhum dinheiro lá nessa época, mais nada, não tinha nada. Um dinheiro, Passaporte, como é que não ficou? tinha passar, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, não sabia falar francês muito bem, eu fiquei lá quase 9 meses, aprendi a compreender, assim, razoavelmente, consegui entender o que as pessoas estão falando, ler, mas falar, eu tenho muita dificuldade com aprender idioma, falar, não consigo muito bem. Então, assim, eu tava vendo as possibilidades, o que eu ia fazer. E aí eu consegui conectar o telefone que eu tinha, que eu não tinha internet nesse telefone, que é só quando ele liberava, eu descobri que na janela da cela que eu estava, quando eu fiquei sozinho nesse tempo que ele foi para o Brasil, eu ia conectar a internet na casa, perto da casa dos donos ali, onde ficavam os donos. Ele pedia a senha, e eu ia lá, descia embaixo e falava. Só que eu descobri que dava, eu liguei o Wi-Fi e consegui um sinalzinho e comuniquei com a minha mãe. Falei assim, dei com ela assim, mãe, eu não sei o que pode acontecer comigo, até semana que vem, que eu vou pegar o voo, mas se acontecer alguma coisa comigo, né, saiba que faça alguma coisa e tudo mais. Aí minha mãe ficou assim, preocupada, o que aconteceu? Eu disse, mãe, não sei. Eu mandei os vídeos, os vídeos do senhor, os vídeos do Frei Tiago, acontecendo isso, e tá colocando algumas objeções para eu voltar. E falou até que em um áudio dele podia me prender aqui. Eu não sei o que pode acontecer. Eu Claro, não sei o que pode acontecer. interessante. A situação. A minha mãe, a princípio, ela conheceu o Frei pessoalmente, Thiago, pessoalmente aqui, e estava assim, ela gostava muito dele, achou que ele me recebeu muito bem, e eu estava assim, de fato, estava gostando, até acontecer esses pormenores, eu tolerava aquilo ali, eu achava assim, não vai ter um lugar perfeito aqui, um roteiro perfeito, aqui no mundo, tem papas, essas coisas que eu vou tolerar. Mas chegou no momento que passou do que era tolerável, assim, digamos, nem que os outros eram toleráveis, mas eu estava considerando aquele momento tolerável, não tinha conhecimento ainda. E aí, a minha mãe falou assim, que isso, Vitor? Não, eu falei assim, mãe, assista os vídeos e depois você toma, você vai ter, aí você vai, assista esse e esse aqui do Padre Cardoso, que você conheceu também pessoalmente, e depois tudo que eu estou contando para você, que essas conversas que eu estava sentindo coagido, de querer ficar lá e fala que não vai ficar. Aí minha mãe começou a ver e viu que o negócio poderia ter sério, né? E aí ela entrou em contato com o Frei Tiago, assim. Eu falei assim, mãe, entra em contato, mas não diga que eu estou te contando isso, nem nada. Não fala nada, pergunta para mim a respeito dessa passagem. Ele comprou essa passagem de Rennes mesmo, para Lisboa, né? Porque às vezes não comprou. Que eu preciso desse rastreador para comprar esse a mais da bagagem. E Claro. aí minha mãe começou a entrar em contato com ele, né? Mandar mensagem. E aí minha mãe, nesse antes, ele havia me dado R$ 90, deixado R$ 90 comigo. 90 € ou reais? Eu não entendi. Não, ele tinha me dado R$ 90 quando eu chegar no Brasil para usar R$ 90. Ah, entendi. A princípio. E aí, ele depois ele disse que ia pagar essa bagagem para mim, né? Comprar essa bagagem esse direito da bagagem
de Rennes para Lisboa, sendo que minha família havia comprado de Lisboa para o Brasil. Só que ele não mandava a passagem comprada, sabe? De Rennes para Lisboa, eu não encontrava. Eu falava com ele não, não se preocupa, tá tudo certo, a gente vai chegar lá até o horário, tudo coisa, e não mandava. E aí minha mãe foi e perguntou nisso, todo domingo eu falava com a minha mãe. Nesse domingo, eu decidi a ir embora na quinta. Eu ia só pegar o voo na outra quinta. No domingo, eu pedi a senha, reverendo, eu posso poder me passar, poder liberar a internet para falar com minha mãe? Não, hoje eu não vou liberar, não. Bem no dia do seu voo. No meio do dia, na semana, no dia do voo. Eu falei, não vou não, para você não ficar estressado, tudo mais, estressar sua mãe. Aí eu fiquei assim, realmente, nessa semana, ele fala no sábado, ele fala que se a igreja estivesse no auge, eu podia me prender lá, não deixa eu falar com a minha mãe. Aí eu fui, eu sabia o lugar que tinha o Wi-Fi, lá na cela, que ele não sabia que eu tinha, eu não sei se ele sabia que eu tinha, que eu conseguia ter, que eu descobri, você sai, esse Wi-Fi que talvez pega lá, e pegou, de fato, é longe. Eu falei assim, mãe, ele não deixou eu falar para a senhora, falar assim, de volta, ele estava me mandando mensagem para ela, eu não sei se ele comprou essa passagem, não sei o que pode acontecer. Minha mãe falou assim, fica preocupada, fica de olho se está acontecendo alguma movimentação estranha e tudo mais. Aí minha mãe mandou uma mensagem para ele, né, no domingo à noite, na segunda de manhã, falou assim, reverendo Thiago, eu tô preocupado com meu filho, porque todo domingo ele fala comigo, e hoje, na semana que ele vai partir, ele não falou comigo, está tudo bem com ele, e essa passagem de Rennes para Lisboa, você comprou, vocês não podiam ser sinceros assim, né? Vocês tinham que ser sempre passando a mão na cabeça dele, fingindo que não estavam se falando. Não, senhora nenhuma, eu menti para ele, entendeu? Sim. Porque assim, hora nenhuma estava mentindo, só que eu descobri que eu estava, que eu tinha esse Wi-Fi, né, lá, e eu estava usando. Então, eu de fato, eu não contei, pessoal, eu descobri que tem Wi-Fi aqui, nesse dia, nessa semana que eu estou indo, eu estou falando com a minha mãe por aqui. Não, eu não falei isso, eu estava falando com ela por mensagem, não era por voz. E nesse domingo, que eu falava com ele, que eu falava com minha mãe todo domingo, de chamada, ou chamada de áudio, de vídeo, ele não me permitiu. Aí eu disse a sua mãe, ele não me permitiu, eu ligado para a senhora e tudo mais. Então, assim, a senhora podia entrar em contato com ele e ver a questão dessas passagens. Perguntar, estou preocupado com meu filho, não falou comigo hoje. Eu falei assim, eu tenho que me precaver, o que vai acontecer? Aí foi quando minha mãe foi entrando em contato. Minha mãe pergunta, podia mandar o localizador do voo, aí ele pergunta para ela assim, que voo? Aí minha mãe mandou isso para mim, falou assim, está perguntando que voo. Eu falei, como assim, que voo? O voo que eu tenho é de Rennes para Lisboa. Eu tenho que chegar em Lisboa para pegar o voo que minha família comprou, que a senhora comprou aqui para o Brasil. Eu tenho que chegar em Lisboa para eu pegar esse voo, senão não consigo chegar. Eu não tenho dinheiro nenhum. Aí minha mãe descobriu que eu não tinha dinheiro para voltar, nenhum euro. Aí foi com ela entrou em contato falou com o Thiago assim, será que você podia dar algum dinheiro para meu filho? Porque depois que ele entrou para o noticiário, assim, aí ele já não tinha dinheiro, o cartão dele eu acho que não está funcionando, e de fato meu cartão de crédito não tinha autorizado assim, para viagem internacional, não tinha jeito de usar. Aí ele me perguntou quanto que eu queria, pediu. Eu falei assim, não, eu falei ainda, quanto que Vossa Reverência quiser me dar, puder me dar. Aí me deu 20 euros, mais uns 90 reais. Então, e aí, aí foi. Com 20 euros você conseguiu ir, então, ou como é que foi essa parte? O quê? Se com 20 euros você conseguiu ir para Lisboa ou não? Não, mas ele me ia deixar em Rennes, né? Ah, ele quis deixar. Ele me deixou em Rennes, porque ele ia em Rennes buscar algumas senhoras que vinham de Portugal para entrar na ordem terceira. E ele ia buscá-las lá. E aí eu fui num carro com um outro freio que pegou do Brasil, e ele foi com uma senhora que ia receber esse hábito da ordem terceira também, no outro carro. E aí, ele não tinha, parece que ele não sei o que ele contou para os freios lá, não sei o que ele disse em relação à minha saída, como é que ia ser. Eu sei que a senhora proprietária da casa, na saída, a gente foi lá despedir, ele falou assim, não fala que você vai sair da ordem, não, fala que você vai para o Brasil. Só. Eu falei, isso eu posso falar, porque eu vou para o Brasil, de fato mesmo, vou falar para essa senhora que eu não vou para... Ou seja, ele estava, né, ele ocultando essas coisas para as pessoas, porque para não dar a impressão que alguém estava saindo da ordem, que não concordava com as coisas, né? E aí a gente ia para lá de hábito, estava indo de hábito. Ele não deixou eu tirar o hábito, porque eu ia só tirar o hábito na hora dele deixar em Rennes. Então eu tive que ficar essa semana toda de hábito lá, como se fosse um religioso.
né? Uhum. E aí, lá no aeroporto, você entra no banheiro, você tira o ato, devolve na sacola e vai. E assim foi. Né? E aí chegamos, e até nisso, eu cobrando em relação à bagagem. Ele falou que ia pagar esse auxílio dessa bagagem. Chegamos lá, ele acabou que teve que comprar na hora essa bagagem lá, o auxílio bagagem. Eu falei, vou levar essa mala. Você, eu falei, não comprou até hoje esse negócio, podia ter me avisado antes, eu dava um jeito. A Se minha família família comprar. comprava tudo. Ué. Agora eu falei assim, eu podia. Eu falei assim, então, eu ainda falei ainda assim, então você podia me emprestar esse celular aqui que eu vou ligar pra minha mãe agora. Ela vai comprar isso aqui pra mim agora. Não que eu vou exigir da minha mãe, mas ela vai me ajudar. Aí ele falou assim, não, mas não precisa não, eu vou comprar aqui, vou entrar no site aqui e comprou na hora, trabalhando. E aí eu peguei o voo de Rennes para Lisboa. Lisboa eu fiquei esperando no aeroporto algumas horas.